Galileu Galilei, vamos pronunciar a sentença. Era um período de discórdia no mundo cristão. Ameaçada pela reforma protestante, a Igreja Católica Romana exigia a adesão total a seu dogma e tinha o reforço da violenta ameaça da Inquisição. O medo da heresia estava no ar. Nessa era conturbada, Galileu Galilei se tornaria o cientista mais renomado da Europa. Ele era muito confiante, era um escritor brilhante, tinha uma inteligência tremenda. Se existe alguém a quem se pode atribuir a criação da ciência moderna, esse alguém tem de ser Galileu. Suas primeiras experiências estabeleceram as bases da física moderna e suas observações revelaram novas verdades sobre o universo. O que temos em Galileu é um conjunto de coisas. Um homem que é mecânica e praticamente muito bom. Um homem que é ótimo filósofo sobre a natureza. E um homem que é ambicioso. Mas a ambição levou Galileu a questionar a visão da Igreja do mundo e a revolucionar nossa compreensão de astronomia. Ironicamente, o próprio Galileu era um católico fiel e deu sua filha Virgínia para a Igreja. Ela entrou no convento de Santa Clara. Escreveu cartas para ele, muitas das quais sobrevivem até hoje. Elas revelam a preocupação de uma filha com a angústia do seu pai, a quem a Igreja havia silenciado como herege e o havia prendido na própria casa. Mas Galileu jamais perderia sua paixão por explicar o mundo natural. Eu queria que as pessoas compreendessem que a natureza lhes deu olhos para verem suas obras, mas também cérebros para torná-los capazes de entendê-las. Quem era esse homem que via muito além dos outros nos confins do universo? O que o sofrimento dele nos diz do conflito recorrente entre religião e ciência? Galileu foi sincero quando disse que a Bíblia era a verdadeira palavra de Deus. Ele só não achava que era um bom livro de astronomia. Os trabalhos de Galileu foram proibidos pela Igreja durante séculos, e só na nossa era sua divergência com a Igreja seria sanada. Galileu pagou um preço terrível, mas suas descobertas mudaram o mundo. Galileu nasceu em um mundo em que cada manhã corroborava o preceito comum de que o Sol se movia em torno da Terra. Essa crença era confirmada porque o Sol parecia passar pelo céu todos os dias. Era uma visão do universo originalmente estabelecida pelo filósofo antigo Aristóteles. No centro ficava a Terra estática, o lar do homem. O Sol era apenas um dos muitos corpos celestes que circulavam incessantemente em volta dela. Discordar desse antigo preceito poderia ser perigoso. Uma estátua do padre Giordano Bruno marca em Roma o local onde ele foi queimado vivo, devido a uma série de crenças não ortodoxas. O Vaticano considerava a astronomia uma investigação da obra de Deus. As universidades da Igreja tinham 7 matérias básicas que você era obrigado a estudar antes de entrar em filosofia e teologia. Uma dessas matérias era astronomia. Estudar os astros era uma forma de se afastar da vida mundana e de entrar em um mundo mais transcendente, um mundo que era lindo, que era eterno.
Para a igreja, também havia um motivo prático para estudar os céus. O céu era um relógio e também um calendário. Por trás das paredes dos conventos, o nascer e o pôr do sol definiam um ciclo de orações da manhã e da noite. A cada primavera, a plantação dos jardins começava com a chegada do equinócio. O solstício de inverno anunciava o Natal e as fases da lua fixavam as datas exatas da Quaresma e da Páscoa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A igreja usava o calendário para dar significado espiritual à astronomia geocêntrica de Aristóteles. As imagens eram muito úteis para ensinar teologia. Na verdade, a Terra não está no centro do universo. Ela está em um lugar privilegiado, no fundo do universo. Somente o inferno é mais baixo e há uma cadeia de criação que leva até o céu. Enquanto jovem, Galileu namorou brevemente com a ideia de se tornar padre. Em vez disso, ele ingressou na Universidade de Pisa como estudante de medicina em 1581. O currículo em Pisa era supervisionado pelas autoridades jesuísticas em Roma. Mesmo os diagramas de anatomia dos livros de Galileu tinham de ser aprovados pelos jesuítas. Galileu abandonou a medicina depois de apenas alguns meses e, em vez dela, começou a estudar matemática. Entre os muitos manuscritos que ele deixou está um eloquente tributo ao poder da matemática para iluminar o mundo. Este grande livro, o Universo, só seria compreendido se fosse possível entender a linguagem e o alfabeto no qual ele é composto. Quer dizer, a linguagem da matemática, triângulos, círculos e figuras geométricas, sem a qual seria impossível, humanamente impossível compreender uma palavra. Sem ela, ficar-se-ia vagando em um labirinto escuro. É tão confuso o mundo. Onde encontramos a verdade? Onde está a verdade? E houve um tipo de consenso que Galileu sentiu profundamente de que, na matemática, você tinha a realidade. Se havia um lugar onde os seres humanos podiam pensar como Deus, era quando pensavam na matemática. Então, vamos combinar a observação precisa da natureza e vamos aplicar essa técnica de pensamento que sabemos que Deus compartilhará conosco, que é a matemática. E vamos colocar as duas juntas. Então, teremos uma base realmente segura na qual podemos estudar as coisas. Galileu levou seus estudos matemáticos à Universidade de Pádua, a 65 quilômetros de Veneza, distante o suficiente de Roma para estar longe da influência dos jesuítas e de seu currículo aprovado oficialmente. Em Pádua mesmo havia uma universidade. Foi fundada em 1222 por alunos dissidentes. Não era regulada por um rei nem um papa, era absolutamente livre e tinha a República Livre de Veneza como sua supervisora. Então, conseguir um emprego em Pádua era quase como obter a liberdade acadêmica que se poderia querer na Itália e provavelmente, bem exclusivamente, na Europa. A cidade de Veneza ficava só a um passeio de balsa de Pádua. E era aqui que o jovem professor passava muitos feriados. Galileu iniciou um relacionamento com uma mulher de Veneza chamada Marina Gamba. Pouco se sabe dela, mas era de classe social bem diferente da de Galileu. O caso complicou sua vida. Mas isso não era incomum, mesmo entre católicos praticantes. Sim, ele adorava se divertir. Apreciava o seu vinho. Apreciava muitas formas de prazer. Mas isso não o tornava mau católico. Muito principalmente numa época em que até os papas tinham filhos ilegítimos. O próprio Galileu teve 3 filhos ilegítimos. A mais velha, Virgínia, nasceu em 1600.
Os registros de nascimento em Pádua dizem que ela foi nascida de fornicação, porque Galileu não era casado com a sua mãe. Eles não viveram juntos. Imagino que ele poderia ter vivido com ela se quisesse, mas sua casa era cheia de alunos e ele trabalhava em horas estranhas. Então, ele realmente não mantinha suas amantes nem seus filhos na casa onde ele morava. Apesar dessas complicações, Galileu prosperava no ar livre de Pádua e se tornou um estudioso ambicioso. Sempre fascinado por novos aparelhos, Galileu ouviu falar que um artesão dos Países Baixos tinha descoberto um novo uso para lentes de óculos comuns. O primeiro telescópio a chegar a Veneza era um brinquedo, uma novidade construída para divertir frequentadores de festas. Os óculos, comparados aos telescópios, têm quase nenhuma tecnologia. Mas eles existiam há várias centenas de anos. Só quando as lentes ficaram disponíveis em certos graus é que se pôde pegar as lentes convexas mais fracas e combiná-las com as lentes convexas mais fortes e obter um efeito de ampliação apreciável. Galileu tratou de transformar o brinquedo do holandês em um aparelho útil. Ao saber dos relatos da nova invenção de um fabricante de lentes da Holanda, eu me determinei a fazer um novo aparelho para mim e consegui fazer nele aperfeiçoamentos consideráveis. Galileu percebeu que os fabricantes de espelhos não podiam lhe dar as lentes de que ele precisava para tornar seu aparelho mais potente. Elas não eram boas o bastante e não tinham o grau certo, e então, para aperfeiçoar o instrumento, ele teve de aprender a fazer lentes, o que é extremamente difícil e certamente o era em 1610. De início, Galileu só estava interessado na ótica do telescópio. Com suas lentes aperfeiçoadas, ele aumentou sua potência em 10 vezes, mas suas lentes faziam mais do que ampliar. Ao remodelar esses pedaços de vidro, Galileu acabaria remodelando nossa visão do mundo. Com seu telescópio, primeiro Galileu começou a ganhar dinheiro. O arsenal naval de Veneza era o maior de toda a Europa. E se o arsenal tivesse um meio de localizar navios inimigos antes que aparecessem no porto? Não daria grande vantagem à marinha? Ao instalar seu novo aparelho no alto da Torre de São Marcos, Galileu organizou demonstrações persuasivas e ao vivo. Vários cavalheiros e senadores, mais de uma vez, subiram as escadas das torres de sinos mais altas de Veneza. De lá observaram embarcações tão distantes no mar que não poderiam ser vistas a olho nu, a não ser usando meu pequeno telescópio. Dentro do Senado de Veneza partiu um elegante pedido para Galileu fornecer pequenos telescópios para o arsenal. Galileu recebeu um generoso salário vitalício por seu serviço à República. Era cientista e também se autopromovia. Até aquele momento, seu futuro parecia brilhante. Mas logo seu telescópio daria início a uma controvérsia que ameaçaria destruir seu criador. A filha de Galileu tinha apenas 9 anos de idade em uma noite de novembro de 1609. Foi a noite em que Galileu apontou seu novo telescópio pela primeira vez para a Lua, que se punha atrás das colinas de Pádua, e começou a esboçar o que ele observava. Foi o início de 8 semanas de noites em claro em seu pequeno quintal, repentinamente transformado no primeiro observatório astronômico do mundo. Pelas minhas observações, fui levado a crer que a superfície da Lua não é lisa, não é uniforme, como muitos filósofos acreditam que ela e outros corpos celestes sejam. Mas é, sim, desigual, acidentada e cheia de cavidades e proeminências. Tendo assim como a face da Terra,
relevos de cadeias de montanhas e vales profundos. A lua que Galileu via era parecida com a Terra, e ele desenhou seus traços com detalhes parecidos com os da Terra. Se a superfície de um corpo celeste se assemelhava à Terra, talvez os céus e a Terra não fossem tão diferentes como todos achavam. Galileu observou a Lua em uma série de fases e parece que fez algumas adaptações no seu instrumento. E então, a partir daí, ele começou a explorar os planetas. Júpiter estava na posição mais favorável para ser observado. Estava mais perto da Terra naquele momento em particular. E quando Galileu olhava para Júpiter, ele via 3 estrelinhas muito brilhantes e visíveis a olho nu alinhadas com Júpiter. E ele comentou isso, não tinha ideia do que eram. Quer dizer, ele pensou que fosse o que chamam de estrelas fixas, ou seja, o que chamamos de estrelas. Mas então, já que tinham uma configuração tão incrível, ele voltou a elas na noite seguinte e... Bom, ainda havia 3 estrelas, mas sua posição em relação a Júpiter tinha mudado. E então, em uma semana, ele percebeu que o que temos aqui são luas de Júpiter. Como a Lua gira em torno da Terra, essas luas giram em volta de Júpiter, e elas são 4. 4 planetas nunca vistos desde o começo do mundo até o momento presente. Essas estrelinhas errantes fazem suas jornadas em volta do planeta Júpiter com uma velocidade maravilhosa e com movimentos diferentes entre si, como crianças da mesma família. Em pouco mais de uma semana, Galileu tinha descoberto os primeiros novos corpos astronômicos desde os tempos antigos. Essa descoberta ia de encontro à crença comum de que os céus giravam em torno da Terra. No fim, isso o levaria a desafiar o dogma da Igreja. Mas, no momento, Galileu estava eufórico. Ele se apressou a imprimir porque sabia que podia ser roubado. Da descoberta da primeira observação dos satélites de Júpiter até ele perceber que eram luas, 7 de janeiro a 15 de janeiro. Ele estava no prelo em 12 de março e o livro foi lançado. Sidereus Núncios, o mensageiro das estrelas, foi um anúncio entusiasmado da astronomia telescópica. A primeira edição acabou em poucos dias e a notícia se espalhou em toda a Europa sobre Galileu e seu incrível telescópio. Galileu tornou-se defensor de uma nova astronomia e da observação científica. Mas, conforme sua fama se espalhava, também se espalhava a sua reputação de arrogância. Senhor, sua ignorância de astronomia me confunde. Acho que se cuspisse no chão, veria uma nova estrela no brilho da sua própria saliva. E quanto ao senhor, my lord, fico espantado que persista em tentar me provar, com o testemunho de especialistas, uma coisa que eu posso perfeitamente descobrir sozinho com uma simples experiência. Testemunhas são úteis, é claro, em questões difíceis do passado. Um juiz pode, por exemplo, chamar uma testemunha para confirmar se Giovanni foi esfaqueado ou não. Mas ele não vai chamar uma testemunha para confirmar se Giovanni foi esfaqueado quando tem o ferimento diante dele. Não compreende? Ele pode ver com os próprios olhos. A modéstia nunca foi o ponto forte do jovem professor. Sou grato a Deus por ter me concedido a graça de ser o primeiro observador de uma coisa admirável que ficou escondida todas essas eras. Tornando o invisível agora visível, o telescópio estava começando a revolucionar a astronomia. Desde tempos antigos, os astrônomos tentavam explicar os movimentos observados dos corpos celestes, supondo que eles eram ligados a esferas de cristal transparente, girando esfera dentro de esfera. O astrônomo grego Ptolomeu elaborou muito bem um sistema em grandes detalhes para explicar os movimentos do Sol, da Lua, das estrelas e dos planetas.
Tudo isso podia ser visto a olho nu. No centro do intrincado sistema de Ptolomeu estava a Terra, sólida e estática. O sistema de Ptolomeu era repleto de aparelhos geométricos engenhosos. Ele tornava possível que as pessoas verificassem onde os planetas deviam estar. E, na verdade, isso era útil, digamos, para a astrologia. Era útil se você queria saber onde as coisas estavam no céu. Mas não era perfeito. 60 anos antes do telescópio, um cônego polonês, Nicolau Copérnico, percebeu que os cálculos necessários para se prever a posição dos planetas no céu seriam simplificados se ele supusesse que o Sol e não a Terra estava no centro do universo. Copérnico descreveu o Sol como se estivesse em um trono real, governando os planetas que giravam em volta dele. Esteticamente, era um sistema maravilhoso. Por décadas, depois de seu livro, muitos astrônomos simplesmente se abstiveram de julgar. O motivo era que não havia provas observadas de que a Terra se movia. Na verdade, parecia quase bobagem dizer que a Terra se movia. No sistema de Copérnico, a Terra nunca estava parada. Tinha 2 movimentos distintos. Movia-se em volta do Sol a cada ano e girava em volta do próprio eixo uma vez a cada ano. Copérnico ficou meio relutante até para publicar seu sistema, porque ele achava que haveria muitas críticas. O que Copérnico sugeriu fez dele motivo de riso em toda a Europa, porque ele dizia que aqui está a Terra. Ela está girando em uma velocidade de cerca de 1.100 a 1.200 km por hora. Ela gira em torno do próprio eixo e, além disso, gira em torno do Sol a 50 km por segundo. Então, eles estavam dizendo isso é totalmente ridículo. Olhem, o chão é tão sólido quanto podem ver. É claro que a Terra não está se movendo, é óbvio. Se estivesse, todas as coisas estariam voando para fora dela. Os campanários das igrejas cairiam, as aves não conseguiriam acompanhar, as nuvens desapareceriam ao se pôr no horizonte e coisas assim. Galileu já tinha lido Copérnico e já suspeitava que o sistema de Copérnico estava correto, mas mesmo com seu telescópio ele não via um meio de provar que a Terra se movia em volta do Sol. Primeiro, ele mesmo voltaria à Toscana, sua terra natal. Florença, a capital da Toscana, exercia uma grande atração no jovem astro em ascensão. Nobre lar de Dante e Michelangelo, Florença era governada há séculos pela família Médici. Fonte de grande riqueza e poder, a família dominava os bancos e o comércio e era influente nas questões da igreja. O brasão dos Médici adornava palácios em toda a cidade. Para Galileu, não poderia haver maior honra do que ter como patrono o Duque Cosimo de Médici. Galileu procurava ascensão social e diversas vezes ele tentou obter o apoio dos Médici. E aqui ele vê sua oportunidade. O grão-duque da Toscana é um de 4 irmãos. Galileu descobriu 4 luas em volta de Júpiter. Com sagacidade, ele quer dar o nome dos patronos Médici a elas. Uma cópia do Mensageiro das Estrelas, o melhor telescópio de Galileu e um pedido pessoal são despachados para Florença. Depende de nosso soberano se vou passar o resto de meus dias aqui em Veneza ou se vou retornar a Florença. Se tiver de retornar, desejo que Sua Alteza me conceda uma licença, sem que eu tenha de me ocupar em lecionar. Finalmente, desejo de Sua Alteza que, além do título de matemático, seja anexado o título de filósofo. Galileu diz que sua posição está ruim em Pádua. Ele não tem tempo de pesquisar e é muito solicitado por alunos. Na verdade, gostaria muito de servir a um grande governante e fazer suas pesquisas. Poucas semanas depois, uma carta foi enviada pelo escritório dos Médici no Palazzo degli Uffizi, convidando Galileu para participar da corte dos Médici como matemático e filósofo. Aqui ele estaria no centro da vida social e intelectual de Florença. Os florentinos eram conhecidos
por discutir sobre tudo, por terem discussões acaloradas, e era isso que Galileu queria. E ele conquistava enorme atenção, e tinha mais status ainda por estar ligado à corte do Grão-Duque. E alguns amigos de Galileu alertaram que ele não estaria tão seguro com suas ideias radicais em Toscana, que Veneza tinha mais senso de independência do Papa do que a Toscana. Os Médici eram ricos e cultos, mas também estavam em dívida com Roma. Com fortes laços com o Vaticano, a família tinha produzido muitos papas e cardeais. Talvez não soubessem das dificuldades que seu novo filósofo traria para si mesmo. Deixando para trás sua amante e seu jovem filho, Galileu colocou sua filha Virgínia e a irmã mais nova, Lívia, no convento de São Mateus em Arcetri, nos arredores de Florença. Não era incomum na Itália, naquela época, colocar moças em um convento por proteção, para garantir que permanecessem virgens, embora não houvesse garantias. Mas, como Virgínia era ilegítima, suas chances de se casar eram mais complicadas do que poderiam ter sido. Ela precisaria de um grande dote e de um marido adequado. E Galileu não era um homem rico. Esperava-se que jovens freiras, como Virgínia, se desligassem do mundo exterior. Mesmo suas famílias eram mantidas à distância. Ver o que aconteceu com o relacionamento de pai e filha depois que Virgínia fez seus votos nos dá uma sensação de perda terrível, quase uma morte em vida. Há uma barreira física entre eles e que, no entanto, mais uma vez pretere o tremendo orgulho da típica família italiana católica da época de ter no clero alguém da família, uma freira. Você estava colocando aquela criança a serviço de Deus. E o que poderia ser mais importante? Não vou dizer que colocar as filhas no convento tenha sido um ato de fé da parte dele. Na verdade, foi uma saída para o que fazer com elas, porque, afinal, a mãe delas tinha sido só sua amante. Elas eram ilegítimas, portanto, era possível que nunca se casassem. Então o que fazer? Ele as sustentava, mas não com muita abundância. Ao longo de 20 anos, a filha Virgínia escreveu dezenas de cartas particulares ao pai, dentro das paredes do convento. Os servos de Galileu levavam as cartas em cestas de comida ou roupas. Muitas das cartas de Virgínia sobreviveram, embora todas as respostas de seu pai tenham se perdido. Suas cartas sugerem um elo duradouro entre os dois, apesar das duras condições da vida no convento. Ilustre Senhor Pai, meu quarto está terrivelmente frio agora e não sei como serei capaz de suportar isso, Senhor. A menos que me ajude me cedendo uma de suas cobertas, uma de que não precise mais. Estou devolvendo o resto de seus colarinhos, que eu já costurei. Rogo ao Senhor que lhe conceda o maior bem-estar possível. De São Mateu, em Arcetri, sua amorosa filha. Em contraste com a vida da filha, Galileu estava ficando mais à vontade e teve segurança o bastante para se arriscar, mesmo na atmosfera doutrinária de Florença. Galileu adotou a opinião de que Copérnico estava certo. O Sol, não a Terra, era o centro do nosso sistema planetário.
Meses se passaram enquanto ele lutava para ter um meio de provar isso. Para ele, a comprovação era a marca da ciência. Para uma coisa contar como uma afirmação científica, tinha de ser comprovada. Tinha de provar conclusivamente que era o caso. Qualquer coisa sem comprovação era chamada de conjectura ou opinião. Enquanto ele buscava uma comprovação, chegou uma carta de um de seus seguidores, Benedetto Castelli, sugerindo que o planeta Vênus podia ter a resposta. Meu caro Galileu, se Copérnico está correto e Vênus gira em torno do Sol em vez de girar em torno da Terra, está claro que ele poderia ser visto, assim como as fases da Lua, às vezes crescente, às vezes não. Rogo que me diga se, com seus maravilhosos telescópios, percebeu tal aparência. A olho nu, Vênus era só um ponto de luz. Mas através do seu telescópio, Galileu viu o planeta como um disco. Em um período de meses, Vênus mudou de um pequeno disco para um maior, crescente. Galileu imediatamente compreendeu que em um sistema em que o Sol está no centro, esse crescente apareceria como Vênus, circulando em uma órbita entre o Sol e a Terra. Vênus deve estar girando em torno do Sol e não da Terra. Por absoluta necessidade, aceitei a teoria de Copérnico de que Vênus gira em torno do Sol como todos os planetas, inclusive a Terra. Não temos mais de suportar qualquer argumento, embora débil, de pessoas cuja filosofia tinha sido muito abalada por essa nova disposição do universo. Mas a discussão estava apenas começando e Galileu julgou muito mal a oposição. Padres oportunistas de Florença anunciavam de seus púlpitos que Galileu estava emitindo ideias novas e perigosas. Um coro de acadêmicos invejosos, ofendidos pela arrogância de Galileu, uniu-se ao clamor. Galileu contava que seus patronos, os Médici, o defendessem. Mas essa defesa começou a falhar quando a mãe do grão-duque Cosimo começou a ter dúvidas. Um dos jovens protegidos de Galileu estava dando aulas de matemática e astronomia, Benedetto Castelli, quando foi convidado para uma das reuniões de intelectuais que a mãe de Cosimo, a grã-duquesa Cristina, costumava fazer. E então a conversa girou em torno desses satélites de Júpiter. Galileu tinha dado nomes da família Médici para as luas de Júpiter, mas a grã-duquesa questionava sua autenticidade. São reais? Ah, sim, disse Castelli. Até os jesuítas em Roma já confirmaram isso. E então ela mudou de assunto. Ela disse, e quanto a Copérnico, e quanto a Josué e a batalha de Gibeão, quando ele ordena que o Sol e não a Terra fique parado? No livro de Josué, o Senhor para o movimento do Sol, permitindo aos israelitas um pouco mais de luz do dia para derrotar os inimigos. Isso e mais meia dúzia de outras passagens bíblicas pareciam sugerir que era o Sol que se movia e não a Terra. A grã-duquesa Cristina se preocupava que seu novo filósofo da corte estivesse contradizendo a Bíblia. Galileu respondeu a Madame Cristina com uma carta que foi bem além da astronomia. Eu concordei com Madame Cristina de que a Sagrada Escritura nunca mente. Os decretos contidos nela são absolutamente verdadeiros e invioláveis. Mas eu devia acrescentar que, embora as Escrituras nunca errem, seus intérpretes e comentaristas estão sujeitos a errar em muitas coisas quando se baseiam sempre no significado literal das palavras.